Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu por Cristo. Muito boa tarde também quem se encontra em casa. Nós hoje celebramos na igreja São Justino, um mártir do primeiro século e do segundo século, 156, e ainda um homem hoje referenciado e sobretudo como filósofo, como pensador, deixou-nos um testemunho e um património muito importante até para os nossos dias de hoje, apesar de ser um dos padres da igreja famoso. E vamos lembrar nesta Eucaristia Carlos Valente, pais e irmãos de Inês Pacheco e Fernando Silva, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que desta São Justino, vosso mártir, a graça de encontrar na loucura da cruz a sabedoria incomparável de Jesus Cristo, concedei-nos por sua intercessão que, rejeitando os erros que nos rodeiam, mantenhamos sempre a firmeza da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que estão no caminho da perdição, mas é poder de Deus para aqueles que seguem o caminho da salvação, isto é, para nós. Na verdade, assim está escrito: hei de arruinar a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o que discute sobre as coisas deste mundo? Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da mensagem que pregamos. Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
os olhos para vós que habitais no céu, como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo da alqueira, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. É verdade vos digo, antes que passe o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse, nós, na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, interroga-nos quem de nós está disponível para defender Jesus Cristo no mundo. E nem todos estão disponíveis. Ao longo da história da Igreja, nós hoje celebramos São Justino, que foi mártir, mas houve muita gente cobarde, muita gente que fez mal, os outros cristãos. Muitos dos mártires que houve no princípio da Igreja celebravam a Eucaristia nas catacumbas, que era o cemitério em Roma, porque era o lugar onde as autoridades tinham medo de ir, e os cristãos acreditam na ressurreição, não tinham medo de entrar nas catacumbas, no cemitério, debaixo do chão, em Roma. Mas houve cristãos falsos que acusaram que os cristãos estavam lá a celebrar a missa, e portanto as autoridades iam lá e martirizavam muitos irmãos. Sempre houve mártires e cobardes. E assim é a história da Igreja e a história da humanidade. E não podemos ter grandes ilusões. E nos Atos dos Apóstolos, São Lucas interroga quem é que está disponível para falar do Evangelho. São Justino, que nasceu no século I, ainda conheceu São João Evangelista, era da Palestina, portanto, era um filósofo, uma pessoa muito interessada nas discussões filosóficas de pensamento. Eu não sei se vós vos lembrais, mas nós em Portugal, eu era professor na década de 90 e tentou-se banir a filosofia das escolas mais altas. E a filosofia
e muitas coisas assim. E porquê? Qual era o objetivo? E porquê é que não vimos? É como agora, eu ouvi uma notícia ontem, que o governo veio dizer que teve um sucesso, as escolas portuguesas estão com um sucesso extraordinário, mas é proibido chumbar até o 9º ano. Isto é gozar com as pessoas. E o pior é que ninguém percebe o que é que está ao alcance. Onde é que se pretende chegar? Por exemplo, na década de 90, eu foi com muita dor que vi isso, muitas disciplinas para quem estuda. Uma delas foi a filosofia. Não interessa. E a filosofia é uma cadeira, uma disciplina que ensina a pensar, ensina a refletir. A própria palavra, filosofia, é composta de 2 palavras gregas e significa, a primeira parte, philos, significa amigo, e sofia, sabedoria. Portanto, a filosofia é a ciência amiga do saber, desde os tempos dos romanos. E, portanto, interrogarmos, questionarmos, e São Justino era um filósofo que andava à busca e andava decepcionado. E a determinada altura teve uma visão de Deus. E apareceu-lhe o cristianismo, o testemunho dos mártires, o testemunho daquela gente, por razões profundas, aderir a Jesus Cristo, seduziram-no. Seduziram São Justino. E São Justino foi um grande escritor. Justino escreveu vários livros importantes, travou muitas discussões filosóficas em Roma, evangelizando e convertendo as populações mais letradas. A sua obra mais conhecida é um livro chamado Diálogo com Trifão. Trifão era um filósofo pagão. E nesse diálogo com o Trifão, despertou-lhe o ódio, porque o Trifão, um filósofo pagão, não conseguiu vencer São Justino. E, portanto, não conseguindo vencer São Justino, decidiu que ele ia morrer. Portanto, acusou ao imperador. E São Justino não negou, avançou cabeça erguida, defirmando-se cristão, e, portanto, foi martirizado no ano 165. São Justino é uma referência muito grande dos nosso tempo. Tem a fama de missionário filósofo, do qual se deve a mais antiga descrição da liturgia eucarística. Nós hoje, muitos daquilo que nós sabemos como os cristãos celebravam a Eucaristia, logo no ano 165 temos que ir a estudar São Justino. Mas o importante é que nós vivemos num tempo em que é quase proibido pensar, não se pode dizer nada. A geração que está aí, que dá as verdades e depois questionava estas verdades. E todos os períodos da história que se fez isto, deu mal, correu muito mal. As coisas não correram bem, porque a discussão, o pensamento, o procurarmos a verdade, o cristão tem que procurar a verdade e não pode ser proibido. São Justino é, por exemplo, uma referência em 2 documentos do Concílio Vaticano II: Lumen Gentium e Gaudium et Spes, alegria e esperança e luz das pessoas, luz do mundo. É citado, e nós damos graças a Deus por esta gente, por estes intelectuais. O cristianismo, no princípio, ia a todos, e aos mais simples. Nós lembramos de Santa Lídia, que é a primeira europeia a ser convertida ao cristianismo. Santa Lídia, que era
quando os apóstolos chegaram à Grécia, já pertence à Europa, e foi a primeira que contactou com o cristianismo, com as doutrinas de Cristo. E depois manteve-se fiel e foi martirizada. No princípio eram pessoas, era uma comerciante, era uma negociante, pelo seu testemunho. Mas começaram a surgir pessoas que se questionavam profundamente sobre a existência, sobre quem é Deus, qual é a nossa relação com Deus, para que é que serve a vida, qual é o mistério que nos embarca, que sentido tem viver ou que sentido tem morrer. Tudo isto são perguntas que a filosofia cristã nos tem que ajudar a responder. Que sentido é que tem a nossa vida? Por exemplo, nós olhamos para as teorias que andam aí, pagãs, e ai de ti se puseres em causa essas teorias, qual é o sentido que aquilo tem? Qual é a proposta? Para que é que me interessa aqui? E nós, como os filósofos cristãos, têm que nos iluminar e nos indicar o caminho. Muitos de nós, os cristãos, nós estamos numa fase de minoria. Nós, a Igreja Católica, já foi a maioria, e tínhamos tudo, tínhamos filósofos, agora neste momento estamos a passar por uma fase de minoria. E esta fase é quase igual à primeira dos cristãos do princípio da Igreja. E não nos podemos deixar levar por tudo o que nos aparece. Eu, na semana passada, falei, não sei se muita gente não concorda, mas isto também não é por não concordar que a gente não deixa. Quando eu falei daquele jovem que foi no Texas, que matou aquelas crianças todas, o padre dá-me cotas, que fala em bruxarias, fala no culto ao diabo, que às vezes aparece confundido com o culto a Deus. Isto são ideias que é preciso sabermos distinguir. Nem tudo é de Deus. Aquele jovem que matou, certamente estava convencido, tinha uma missão, mas uma missão ligada à carne. Uma ligação ligada ao demónio, porque agora não há dúvidas nenhumas, até o seu computador, as suas coisas, tudo investigado, não há absolutamente dúvidas nenhumas. Ele pertencia a um grupo de gente ligada ao demónio. E no mundo em que nós vivemos, tudo é certo, tudo está bem, tudo está correto. E o cristão já assim, um cristão moderno é um cristão que concorda com tudo. Diz já, não é assim. E olhando para São Justino e para tantos outros grandes homens e grandes cristãos, não é assim. Não pode ser assim. Nem tudo está certo. Nem todos os caminhos nos levam à paz. Nem todos os caminhos nos levam a Deus. Nem todos os projetos são verdadeiros. Isto é o que diz os cristãos e os mártires desde o princípio do mundo. Demos graças a Deus por São Justino. Temos na igreja muitos santos, uns mais intelectuais, como São Justino, temos como Santo Agostinho, como São Gregório Magno, São Tomás de Aquino, que é o expoente da filosofia e do pensamento cristão. São pessoas que não se curvaram. Nossa geração havia um bispo no Porto, António Ferreira Gomes, que foi expulso de Portugal. Foi expulso pela PIDE, por Salazar, porque escreveu uma carta a Salazar na altura, e foi expulso. E ele dizia uma frase, eu conheci bem o António Ferreira Gomes, porque eu estudei no Porto. Os seus discursos às vezes eram tremendos, e o seu tom de voz não era muito compreensível, falava muito baixo, mas ele dizia uma frase: de joelhos diante de Deus e de pé diante dos homens.
E nós hoje temos aí umas correntes, lembrai-vos, por exemplo, no 25 de Abril, que se dizia em Portugal, a igreja para a sacristia, não saia da sacristia, não incomode, não ensina as pessoas a pensar. A igreja para a sacristia. Quantas vezes isto foi dito em Portugal por gente política? Porquê que queriam a igreja na sacristia? Isto foi dito. Qual é o objetivo? Qual era a pretensão? Porquê que não se pode dialogar as ideias? Porquê que não se deve, desde o 25 de Abril, a igreja para a sacristia? Eu próprio, eu cresci nesse ambiente. Porquê? São Justino hoje é um santo filósofo que nos ilumina o caminho e que nos faz pensar. Todos os períodos da história em que houve tentativa de calar, olhai que os ditadores, uma das coisas que o Hitler fez na Alemanha foi queimar bibliotecas. Eu ouvi dizer que aqui numa escola católica do Ontário também queimaram livros. Isso é o princípio. Acho que pararam um bocado de queimar livros que não servem, livros que não são bons, que estão contra determinadas correntes. É o princípio. Vamos pedir ao Senhor e sobretudo a São Justino que nos indique o caminho e não tenhamos medo nem vergonha, porque desde o princípio da Igreja e nos Atos dos Apóstolos hoje, pergunto, quem está disponível para discutir sobre Jesus Cristo? Eu nunca aceitei mandarem-me calar. Também a minha voz não chega muito longe, mas nunca aceitei. Até hoje, o nosso Senhor pode-me dar um grande castigo quando lá chegar, mas não é de obediência a tudo. Não é de obediência a tudo. Porque sou cristão e desde o princípio sei do que foi formada a igreja. E os tempos que correm são muito de mandar calar, que até aflige um bocado, até incomoda a forma como hoje se manda calar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na memória do mártir São Justino, a quem devemos a mais antiga descrição da liturgia do batismo e da Eucaristia, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com fé: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pela Igreja do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos e diáconos anunciem o Evangelho com o mesmo ardor de São Justino, oremos. Senhor dos apóstolos E dos mártires, ouvi-nos. Por todos os fiéis e catecumenos perseguidos, para que saibam dizer a quem escarnece da fé cristã as razões profundas da sua fé e da sua esperança, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Por todos os fiéis, por todos os batizados na água e no Espírito, para que tenham a coragem de afirmar como São Justino a sua condição de cristãos e herdeiros do céu, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos doentes e moribundos agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Por todos os membros da nossa comunidade paroquial, para que desejem e esperem chegar à salvação pelo caminho do sofrimento por amor a Cristo, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que vão tornar-se para nós pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes santos mistérios que São Justino defendeu tão corajosamente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Justino, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Carlos Valente, pais e irmãos de Inês Pacheco, Fernando Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, fazei que, seguindo os ensinamentos do mártir de São Justino, permaneçamos sempre em ação de graças pelos dons que de vós recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Justino, mártir e filósofo, a todos nos ilumine, nos dê força. E porque São Justino foi mártir por causa das palavras de São Pedro. Como podemos calar aquilo que ouvimos e escutamos? Como podemos calar a verdade? Este é o desafio do cristão de todos os tempos. Como poder calar aquilo em que acreditamos? Que São Justino nos ilumine e nos dê força e nos guie no nosso caminho do mundo. Todos vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Estende teus braços a